E o segundo requisito, então, que nós podemos entender que é a vida, segundo o ponto de vista da Bíblia e de Deus, é que a vida é uma incumbência. A vida é uma incumbência. O que é uma incumbência? É como o pai vira para o filho e fala assim: filho, vai na padaria, compra pão. O filho, ele decide se vai, né, ou não. Ele decide se vai aceitar aquela incumbência ou não. Aquilo que você faz em favor de uma necessidade de alguém, ou porque alguém lhe solicitou, é uma incumbência. A vida é uma incumbência. Porque Deus, Ele nos chamou, nos criou para um propósito e nos deu uma incumbência nessa terra. E essa metáfora da vida é vista em toda a Bíblia. Deus, Ele chama, por exemplo, como exemplo Abraão. Abraão, ele estava lá na sua cultura, na sua terra, e Deus chama Abraão e disse: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, para um lugar em que eu te mostrarei, porque farei de ti uma grande nação. Deus dá uma incumbência para Abraão. Agora, coube a Abraão entender isso, viver isso ou não. Ele dizer: não, Deus, eu poderia ter dito: eu quero ficar aqui onde eu estou, porque aqui eu tenho tudo que eu quero, estou inserido numa cultura, já acostumado com ela. Vai me tirar da zona de conforto, fazer aquilo que eu nem sei o que vai acontecer. Da mesma forma, Deus, Ele nos chama o tempo inteiro para cumprirmos a nossa incumbência nessa terra. Temos uma missão nessa terra. O tempo todo o Senhor está dizendo para nós o que nós precisamos sairmos da nossa zona de conforto. Há uma missão a cumprir. Mas a gente pode compreender também que, além de decidirmos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos, a gente pode entender que a vida é uma incumbência, porque a existência, a nossa própria vida, ela é um presente de Deus. Você pode olhar para si mesmo e entender isso: Deus, Ele me deu a existência como um presente, como uma dádiva, e eu preciso cuidar dela. Nós precisamos cuidar dela. Nosso tempo neste mundo, bem como nossa energia, nossa inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. E este conceito, ele começa com o reconhecimento de que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo, inclusive da nossa própria vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 vai dizer assim que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele colocou o homem para dominar sobre todas as coisas, né? Sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. E quando nós compreendemos esse princípio, a gente vai perceber que Deus colocou o homem numa condição de dominante. Então, se Deus nos colocou numa condição de dominante, por que muitas das vezes, e não é algo tão incomum de percebermos, que muitas pessoas vivem numa condição de dominado? Ao invés de dominar, ele é dominado. E muitas pessoas vivem assim.
Deus nos criou e nos deu uma incumbência. A incumbência de Deus para o homem foi: olha, domine sobre todas as coisas, domine sobre as aves do céu, domine sobre os animais da terra, domine sobre aquilo que está em sua volta. Só que nós só compreendemos, nós iremos compreender o nosso propósito quando nós sabemos a nossa identidade. Lembra disso? Lembra que eu disse isso há poucos dias? A nossa identidade tem a ver com aquilo que Deus nos deu para nós vivermos nessa terra e dominar sobre as coisas que estão aqui nessa terra. Mas se eu vivo refém de um medo de extremo, não estou dominando, mas eu estou sendo dominado. Se a ansiedade me controla, eu não estou dominando, eu estou sendo dominado. Então há situações em que nós precisamos compreender que Deus nos deu a capacidade para dominar sobre elas. E às vezes nós vamos orar, e temos que orar mesmo, e pedir a Deus que nos abençoe, nos livre de situações, mas Deus Ele vai dizer para a gente assim: eu já dei a você a habilidade, a capacidade de dominar sobre isso. Essa é a incumbência de viver a vida, de entender que tudo vem de Deus, e que Ele então nos capacita para vivermos desta forma, dominando sobre estas coisas que estão passivas da nossa autoridade. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele, dessa função. O homem jamais foi exonerado, e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado com uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. E além disso, queridos, nós podemos compreender que nós somos embaixadores do reino aqui na terra. E só vai compreender quem é embaixador do reino aqui nessa terra, quem está em Cristo. Quem está em Cristo, porque o embaixador, ele representa um reino. E essa é a incumbência, porque o embaixador, ele tem uma incumbência. Eu estava pensando na posição e na função de um embaixador, e eu fui no dicionário para ver qual era a função e o sentido de um embaixador. O embaixador, ele é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem, e ele detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios, imunidades internacionais previstas na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Um outro dicionário diz que o embaixador é um funcionário diplomático da mais alta escalação do governo federal, o qual tem como objetivo representar o seu país. Representar o seu país. E aí, apóstolo Paulo vai dizer para a gente, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Qual é a incumbência, a nossa missão nessa terra? Representarmos o reino dos céus. E quando nós entendemos isso, querida, muita coisa em nós é resolvida, muitos conflitos em nós são resolvidos, sabe? Porque nós vamos compreender que só fará sentido a nossa vida se estivermos vivendo de fato como um embaixador, como um representante do reino aqui na terra.
E o embaixador, ele é enviado com uma missão de um país para o outro, e nesse país em que ele está, ele representa a sua nação, mas ele não tem vínculo com as imposições culturais desse país, ele não tem vínculo com aquilo que é imposto por esse país em que ele está, mas ele tem vínculo com o país de origem, ele representa o seu país de origem. Ele não pode se envolver com as coisas desse país em que ele está. Ele não pode fazer nada que contrarie as diretrizes do país, do seu país de origem. Ele não pode amar mais o país em que ele está do que o seu país de origem, porque ele foi enviado por uma autoridade para este lugar, para representar, para ser um representante desse lugar, desse seu país de origem. Isso diz muito sobre nós e sobre a igreja. Nós não podemos perder o foco onde estamos, porque a própria Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem, mas o nosso lugar não é aqui. Ou seja, o nosso coração não pode estar apegado nas coisas desse mundo e naquilo que contraria os princípios daquele que nos enviou, daquele que nos comissionou, daquele que nos chamou. Por isso a Bíblia vai dizer várias vezes: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não ameis aonde você foi colocado como embaixador, porque aquele que passa a amar as coisas desse país, desse lugar aonde você foi enviado, o amor daquele que te enviou não pode estar mais em você, porque você amou mais este lugar do que o teu país de origem. Ser embaixador do reino, então, é um privilégio. Amém? Você tem um privilégio de ser representante do reino, de modo que quando as pessoas olhem para mim e para você, eles vejam alguém que representa um reino muito maior, que está muito além das coisas desse mundo. Então, quando a gente entende que a nossa vida aqui na terra, ela é um teste, e que precisamos compreender que há muitas coisas nesse mundo que virão para nos testar, para nos provar, para provar o nosso caráter, para nos testar a nossa fé, para testar a nossa comunhão, o nosso amor que dizemos ter por Deus. O tempo inteiro nós seremos testados, o tempo inteiro nós seremos provados. Aquelas situações mais insignificantes faz parte de um teste, porque só passaremos para as próximas fases que Deus tem para nós, porque Deus tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Deus quer levar você muito mais além do que você já viveu. Deus tem coisas maravilhosas para mostrar para você em todas as áreas da sua vida. Amém? Mas precisamos ficar atentos nesses testes que acontecem o tempo todo. E pedimos ao Espírito Santo que nos direcione, nos guie, nos mostre, Senhor, quando estamos sendo testados, porque nós não queremos ser reprovados. Eu não quero ter que começar tudo de novo, mas eu quero seguir, eu quero continuar, eu quero vencer. E Deus tem um propósito lindo para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua família, Deus tem um propósito para a tua casa, Deus tem um propósito para a sua existência. Amém, queridos? E quando compreendemos isso, nós permitimos o Senhor nos ministrar e restaurar em nós sonhos. Há muitas pessoas que deixaram de sonhar, há muitas pessoas que foram desanimando ao longo do caminho. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós estamos sendo preparados para uma eternidade com Cristo.
Não perca a tua fé, não ceda, não se renda, não murmure, mas viva intensamente o Evangelho, porque o Senhor Jesus, Ele tem coisas lindas. Paulo diz assim: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é aquilo que Ele tem preparado para nós, Ele tem preparado para a sua igreja. Então me permita nessa noite dizer aqui: se prepare para viver coisas grandes na presença do Senhor. Se prepare para romper em fé, em nome de Jesus. Domine sobre o medo, domine sobre a ansiedade, domine sobre qualquer sentimento que queira dominar e controlar você. Não seja controlado, mas controle, porque o Senhor te dá esta habilidade. Amém? E não tenha medo de ser representante do reino, porque você é representante de um reino celestial, de um reino maravilhoso. Oh, queridos, é maravilhoso poder saber disso. Deus nos dá uma incumbência, e nada mais é do que colocar esta mensagem que está dentro de nós para fora. E há uma mensagem dentro de cada um de vocês, há uma mensagem dentro de nós, que pode salvar vidas, que pode transformar vidas. E às vezes nós não fazemos isso porque queremos cuidar das nossas coisas primeiro. Importa que as minhas coisas estejam em primeiro lugar, mas não. Jesus disse: buscai primeiro as coisas que são de cima do reino. Buscai as coisas que são do reino a qual nós representamos. As outras coisas serão acrescentadas. Quando eu preocupo com as coisas do reino, Deus se preocupa com as minhas coisas. Quando nós preocupamos em agradar aquele que nos enviou, Ele se cuidará de nos manter, de nos sustentar, e nada Ele vai nos deixar faltar. Compartilhe a mensagem do reino. Vamos compartilhar isso, queridos. Outro dia eu conversava com um amigo e dizia: cara, nós somos mais de 66 milhões de cristãos no Brasil. Se cada um entender esta mensagem, de compartilhar essa mensagem de esperança, não haverá ninguém que ficará sem ser alcançado, impactado. A questão é que muitos ainda não entenderam quem eles são em Cristo, qual é a missão e qual é a incumbência nessa terra. Não tem alegria maior do que poder salvar uma vida. Imagina você poder tirar uma vida do inferno. Uma vida do inferno, querido, isso não tem preço. Isso não tem preço, e Jesus, Ele nos colocou aqui para isso. A igreja tem essa missão, eu e você, nós temos essa missão, essa responsabilidade. Por isso a vida do cristão só faz sentido se ele estiver salvando aqueles que perderam o sentido da vida. Só fará sentido a vida do cristão quando ele estiver cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Não se preocupe com as outras coisas, o Senhor irá acrescentar. Quando cuidamos daquilo que é dele, Ele cuida daquilo que é nosso. Todas as coisas na sua vida estão sob controle. Não há nada que Deus Ele não esteja no controle. Amém? Amém, queridos? Sabe, irmãos, eu estava conversando com o Léo essa semana, né, Léo? Nós temos compartilhado muita coisa. Eu falei: Léo, acho que os irmãos devem ficar um pouquinho assim, meio escandalizados comigo, porque eu sou agitado, sabe, irmãos? Eu sou meio agitado, mas, sabe, é uma mensagem que queima no meu coração. É uma mensagem que queima no meu coração, e eu quero falar, eu quero isso, eu quero viver isso. Eu tenho dito para Deus: Deus, faça a minha vida valer a pena. Faça a minha vida valer a pena. Quando eu era criança, eu estava morrendo, era para eu estar morto, não era nem para eu existir nesse mundo. Eu
estava condenado pelos médicos. Os médicos disseram para os meus pais assim: não tem mais jeito, vai morrer. Mas Jesus resolveu entrar e mudar a minha história, e me curou de uma enfermidade, e me colocou aqui nesse mundo. Então, se Ele me colocou e permitiu que eu vivesse, eu tenho dito para Ele: Deus, eu quero viver e fazer valer a pena. Faça valer a pena, querido. Amém? Não tenha medo, não seja tímido. Sabe, eu tenho aprendido que timidez, medo, nada mais é do que egoísmo camuflado. Porque quando a gente se esconde atrás de uma timidez, eu sou tímido. Parece que não, mas eu sou tímido. Mas eu tenho pedido a Deus para tratar isso na minha vida. E eu tenho dito a Deus: isso não vai me dominar. Eu não quero que isso seja um empecilho para eu não compartilhar a tua mensagem. Todas estas coisas fazem parte de um pacote chamado egoísmo. Porque o egoísmo nada mais é do que você reter para você mesmo aquilo que não é só seu, mas é do outro, é para o outro. Amém? Que a gente possa então romper e viver isso. E se influenciar vidas, influenciar pessoas com estilo de vida. Estilo de vida. Você pode ficar de pé, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, obrigado pela compreensão que trazes ao nosso espírito, de que nós somos escolhidos, nós somos chamados pelo Senhor, de que nesta vida, Senhor, nós fomos colocados por Ti, para um propósito que vai além da nossa capacidade, às vezes, de compreender. Mas é um privilégio saber que o Senhor nos confiou esta honra de sermos teus representantes aqui nessa terra, de modo que não podemos conformar com o fato de pessoas se aproximarem de nós e não saberem disso, e não saberem que em nós há uma mensagem que pode mudar e transformar a vida delas. Nos ensina, Senhor, a como lidar com os nossos conflitos, que às vezes tende a nos dominar, Senhor. Ah, Senhor, quantos testes, quantas provações nós passamos, Senhor, e não compreendemos que o Senhor quer nos levar a um nível de maturidade cristã, a uma maturidade capaz de compreendermos quem nós somos em Ti, a nossa verdadeira identidade no Senhor. Ó Deus, resgate em nós este amor e esta paixão por Ti. Resgate em nós este amor pelo Senhor, ó Deus, a ponto de nós não querermos outra coisa a não ser o Teu amor, viver para Ti, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, Pai. Nós não podemos ser representantes do Teu reino aqui nessa terra, se nós nem falamos com o Senhor, se nós não dedicamos a nossa vida ao Senhor. Ah, Senhor, venha com Teu fogo e aqueça os nossos corações, aqueça a nossa alma por este amor intenso, Pai, e nos faça sentir, Deus, nos faça sentir, Senhor, a dor, um pouquinho da dor que o Senhor sente quando uma alma se perde. Ah, Deus, nos leve a esta compreensão. Senhor, faça a nossa vida aqui, Senhor, sim, ter esse sentido, e vivermos para o Teu reino e para a Tua glória. Abençoe a Tua igreja de uma forma especial nessa noite. Derrame sobre cada um agora, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor, todas as casas aqui representadas.
Deus, repreenda toda maldição, Deus, toda investida de Satanás contra as famílias, contra os lares, contra as casas, contra as identidades deles, ó Deus. Fortaleça aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Revigora o ânimo, revigora a força daqueles que estão perdendo o vigor nesta noite. Seja fortalecido agora, seja fortalecida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é servo, você é serva do Senhor. Você é o embaixador do reino aqui nessa terra. E contemple pela fé agora milhares de pessoas se rendendo ao Senhor através da tua vida. Milhares de pessoas sendo alcançadas pelo Senhor e sendo mudadas pela sua vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre você, sobre a tua vida agora. Você é um instrumento do Senhor nessa terra. Você é um canal de Deus aqui nesta geração, para impactar esta geração. Homens se rendendo ao Senhor através de você, homens sendo quebrantados através de você, homem que está aqui nessa noite. A tua família sendo restaurada através de uma mensagem que Deus está colocando hoje no teu coração. O teu lar sendo restaurado através desta unção que o Espírito Santo está derramando sobre você hoje, aqui neste lugar. Mulheres serão impactadas através de você, mulheres se renderão ao Senhor, mulheres que perderam o sentido da vida, mulheres que estão subjugadas pelo medo, pelo fracasso, pela frustração. Você, mulher, receba do Senhor nesta noite a unção e a autoridade de Deus para alcançar e resgatar aquelas que estão nas valetas desta vida, em nome de Jesus. Receba do Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia, vá em paz, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.